Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Senhor Deus e Pai, a tua palavra. Espírito Santo, meu amigo, o Senhor é a minha força, meu rochedo, meu baluarte. O Senhor é tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. É o Senhor que me alimenta e que me sustenta e que fala aos nossos corações. É o Senhor Espírito Santo que traz a luz ao coração dos homens, à mente dos homens. É o Senhor Espírito Santo. Eu me lembro quando eu comecei a pregar e eu orava dizendo: sou um eterno dependente de Ti. E continuo dizendo as mesmas coisas, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Essa igreja precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, hoje mais um tema. Coloca aí, Igor. A graça não é tola. Fala comigo. A graça não é tola. A graça não é estúpida. A graça, ela não é insensata. Então, é isso que nós precisamos saber. Ou o que eu preciso saber. E nós precisamos saber que a nossa fé, ela não é cega. Ela também não é irracional. Ela é espiritual. Mas ela também é racional. Claro que você não vê Deus literalmente com seus próprios olhos, mas também nós não somos estúpidos para não ver o agir de Deus na vida de uma pessoa que passou a crer nele. Sim ou não? Olhar no espelho e olhar para nós mesmos e ver quem nós éramos e quem nós passamos a ser depois daquele passo que nós demos, o passo de fé, e entregamos a nossa vida para Cristo, para Jesus Cristo. E aí as transformações, as mudanças passaram a acontecer. Não que nós chegamos à estatura de perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Estamos no caminho de melhora e estamos melhorando, sim ou não? Eu não posso olhar para você e querer ver em você asas como um anjo, mas eu estou vendo pessoas que um dia habitarão com os anjos. E como eles vê o Deus, literalmente, também nós passaremos a ver. Agora, compete a nós a buscar o entendimento, para que possamos crescer e amadurecer dentro da palavra de Deus. As palavras, as cartas, elas foram escritas com um propósito. E qual o propósito das cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, dos evangelhos,
das Sagradas Escrituras, é de nos discipular, é fazer com que a gente possa entender aquilo que anteriormente era incompreensível, mas passamos a compreender devido à luz do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Agora, Satanás, ele é astuto, ele sabe que cada ser humano, cada pessoa que passar a ler a palavra, as Sagradas Escrituras, a meditar na mesma, essa pessoa vai se tornar um inimigo ferrenho dele, do reino dele. Então ele trabalha de todas as formas e de todas as maneiras para fazer com que eu e você, que nós continuemos com os nossos olhos vendados, com a nossa mente fechada, para que ele continue nos mantendo na sua tranca, mesmo dizendo que nós somos crentes, mesmo dizendo, não, já fui batizado, mesmo dizendo, vou 1 ou 2 vezes por semana na igreja, eu participo de um Noa, mas ele quer que nós sejamos seus escravos. Então ele trabalha enganando as pessoas. No país em que nós vivemos, o país Brasil, é um país místico. Tem muitas culturas aqui dentro, muitas crenças ou crendices aqui dentro desse país, religiões e mais religiões. Você vai às vezes num centro de bruxaria, você encontra lá na cruz um Cristo, imagens daquilo que as pessoas dizem que é santo e que é santo, ao lado de um outro que tem um tridente, que tem um chifre. Quem já frequentou esses lugares? Eu já. E tem todo tipo de coisas, de imagens dos supostos santos e santas, misturado com outras coisas. Isso é literalmente paganismo. Uns falam de mesa preta, outros falam de mesa branca, sim ou não? E superstições e mais superstições. Só que isso também foi importado para dentro das igrejas. Trouxeram para dentro das igrejas supostamente cristãs e evangélicas. E nós vemos pessoas enriquecendo, ficando milionários, bilionários. Prendem pessoas, misticismos. Misturam judaísmo, nós estamos vendo uma mistura de judaísmo com cristianismo, cristianismo com judaísmo. E o judaísmo já foi combatido pelos apóstolos em suas cartas. Leia Gálatas. Devemos amar a Israel, orar por Israel. E Israel é um termômetro de Deus. É a figueira de Deus. Mas nós não devemos praticar aquilo que os judaizantes praticam. Então se trazem para dentro das igrejas o quepá na cabeça, pastores usando talit, pastores aprendendo o hebraico para falar bonito, o hebraico, o aramaico. Com qual o intuito de tudo isso? Para impressionar pessoas, impressionar os irmãos, para dizer que são mais santos. Só que isso na verdade é heresia dentro das igrejas. Porque isso as cartas mostram, e eu passaria meses pregando, falando sobre aquilo que os apóstolos combateram. Você estudar a carta aos hebreus, os hebreus, é literalmente destinada aos hebreus. Por quê? Porque judaizantes estavam infiltrados dentro da igreja, para levar as pessoas a voltar para a lei da época de Moisés. Texto como de Colossenses capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz: vocês não precisam mais guardar festas de lua nova, e também nem muito mais sábado. Colossenses 1:16 a 2:16. Então ele está combatendo os judaizantes que se infiltraram dentro da igreja para ludibriar a igreja. 2:16. E ele quero que vocês saibam quando estou lutando portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem,
ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Aqui Paulo está combatendo os judaizantes, que queriam trazer novamente as festas judaicas e outras coisas mais, guardar sábado, guardar a lua nova para os cristãos. Ele diz: não, aquilo lá tinha um propósito, era sombra, apontava para algo. Agora Jesus, nós estamos vivendo um tempo da dispensação da graça, e a graça ela não é tola, a graça ela não é míope, não é cega, ela é reveladora, tem um propósito aqui. Então a fé cristã, ela é fundamentada sobre um entendimento. Nós não somos seres irracionais, nós não somos tolos, somos espirituais, mas temos entendimento, temos sabedoria, amém? Só que os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos evangelistas, falso isso, falso aquilo, querem trazer as pessoas para dentro de um misticismo, porque lá fora nós vivíamos disso, nas nossas crendices, aquilo que nos causa frição ou arrepio, isso que é espiritual, isso que é milagroso. Não, os sinais seguem os que creem na palavra de Deus. O caminho que eu devo trilhar é o caminho da graça, mas entendendo que eu tenho que andar nesse caminho da graça é com vestes limpas, é com vestes santas. Lembra que Deus deu e já virou uma música, o Lucas já compôs uma canção, entrando no barco da graça e tomando os remos da santidade nas mãos. Quem lembra dessa palavra? Está salvo aqui no canal do YouTube Comunidade Cristã Logos. Hoje estamos para a 6ª parte. Então crer, ter fé também é pensar, amém? Raciocinar. Isso daí que vem é de Deus? Será que é de Deus? Essas pessoas que colocam a mão na cabeça dos outros e viram o pescoço para trás em tempo de quebrar a traqueia dos irmãos, passando uma rasteira no irmão para derrubar o irmão, será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Que sai derrubando, os outros derrubando. Eu não preciso virar o pescoço de ninguém, para dar uma rasteira no irmão, para mostrar que eu tenho poder. Quantos de nós vimos aquelas meninices, aqueles pregadores pentecostais? Eu sou pregador pentecostal, mas não sou besta, pregador tolo. Aqueles pregadores giraia, Pokémon. É vergonhoso, eu poderia colocar o vídeo, mas não vou fazer isso porque eu não vou expor, trazer escândalo. Mas pregadores conhecidos nacionalmente, e pregadores giraia, Pokémon. Aí faz isso, aí bate, o outro joga para trás. E aí a igreja. Isso é palhaçada. Isso nada mais é do que uma forma de enganar as pessoas. É criar um espetáculo, não como esse desses meninos do Conexão, ou do projeto Instituto Logos, porque tem um propósito de levar uma mensagem evangelística, não para tirar dinheiro dos outros, no bolso dos outros. Então crer também é pensar. Fala comigo, eu devo parar para pensar, para meditar. Homens que fizeram a diferença, que marcaram a história como verdadeiros homens de fé, é porque eles pararam para meditar na palavra de Deus, ensinados por Deus, conduzidos por Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho deles. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela faz o quê? Medita de dia e de noite.
E essas pessoas que são assim são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. A sua folha não seca, dá frutos na estação certa, e tudo que eles fizerem prosperará. Quantos querem ser prósperos? Siga o Salmo 1. Eu estou citando o Salmo 1. Não são assim os ímpios. Por quê? São como palhas que o vento leva de um lado para o outro, como uma pá de moinho. E nesse Salmo 1, no término do Salmo, diz: e eles não vão permanecer na congregação dos justos. Então eu entendo que o Senhor quer me colocar na estatura de justo. E como que uma pessoa é conhecida como justo? É uma pessoa íntegra, reta, honesta, caráter, que cuida dos teus, a começar pela tua casa, pela sua família, que tem prazer no Senhor e ensina para os outros. É o que o Senhor fala para Josué: medita na minha palavra, na minha lei. E também diz para ele: tudo o que você fizer vai prosperar. Então a prosperidade não está em um sacrifício que eu possa me sacrificar. O sacrifício na dispensação da graça não é eu dar um carro ou dar uma casa, é a minha vida. A minha vida ao Senhor é o verdadeiro sacrifício. Um sacrifício de louvor a Deus é uma vida de caráter ao Senhor. Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor.